E a gente está de volta com o Amazônia em Debate, conversando aqui com o presidente do Implurb, arquiteto Roberto Moita, também com o capitão Muniz, chefe da seção de operações do Corpo de Bombeiros. Nós falamos da reabertura da Ponta Negra, agora a gente vai para um outro horizonte, que é a reforma do plano diretor da cidade de Manaus, que deve acontecer nos próximos meses na Câmara Municipal de Manaus. O anteprojeto está sendo preparado nesse momento pela Prefeitura, pelo Implurb. Exatamente, pelo Implurb e pela PGM, né, Elias? É um trabalho conjunto em que, na verdade, nos coube ajustar alguns aspectos da revisão. O plano diretor é uma revisão do plano de 2002, que foi, no nosso ponto de vista, muito bem implementado, foi fruto de uma ampla discussão, de uma consultoria bem contratada na época de um instituto especializado do Rio de Janeiro, que produziu realmente um plano diretor que tem aspectos bastante positivos para a cidade de Manaus. E o que a gente está fazendo é dando uma atualizada nele, clareando alguns aspectos. Já houve um esforço da administração anterior que resultou num projeto de lei que foi à Câmara e terminou voltando por alguns óbices, e a gente está tentando um pouco que aparar essas arestas para fazer com que ele possa voltar à Câmara de uma forma que seja até mais didática a forma de demonstrar o que exatamente está mudando. Essa foi uma das restrições, inclusive, do Ministério Público na ação civil que foi movida. Agora, muita gente ouve falar do plano diretor e não tem a menor noção do que significa esse documento para a cidade, do que significa esse projeto, esta lei para uma cidade que quer crescer bem, que quer alcançar um nível de qualidade satisfatório. Moita, qual a importância do plano diretor para a cidade de hoje e para a cidade do amanhã? Então, o plano diretor é um documento que não é de curto prazo, ele não produz resultados de curto prazo. Ele é um instrumento que regula a forma como é permitido construir nas cidades. Essa forma de construir tem no plano diretor as regras de afastamentos, de estacionamento, de altura, enfim, todas as regras edílicas, as regras de construção. E o plano diretor, portanto, termina sendo um instrumento que vai dar essas regras de como se deve construir para que se observe o direito dos vizinhos, o direito à circulação viária, a redução do impacto de vizinhança, direito ao meio ambiente saudável. São todos os direitos ligados ao ambiente físico que são expressas em leis e normas dentro do plano. Por exemplo, esta semana, na Câmara Municipal, os trabalhos começaram com um comunicado oficial da AGU que o novo Código Florestal congela os 500 metros à margem de todo o leito d'água que tenha largura superior a 600 metros. Isso, que é o caso do nosso Rio Negro. É o caso do Rio Negro, é o caso do Rio Amazonas, é o caso dos Solimões. Isso impacta de maneira geral as cidades ribeirinhas da Amazônia. Não é só de Manaus, mas é da Amazônia como um todo. Sem porque dúvida. Toda a aglomeração urbana da Amazônia nasceu à margem de um rio. Qual o reflexo de uma cidade como Manaus com essa medida que engessa 500 metros da margem de todo o leito que tem 600 metros de largura, ou mais de 600 metros de largura? Isso. A nossa avaliação foi muito clara, Elias. O Código Florestal ele foi objeto de um veto. Houve, se eu não me engano, 9 vetos da presidente Dilma Rousseff para o projeto que foi aprovado dentro do ambiente do Congresso Nacional. Desses vetos, um deles foi esse que tirou dos municípios a possibilidade de ajustar o Código Florestal às características locais de desenvolvimento, especialmente em área urbana. E esse veto ele foi quem está causando esse transtorno todo. A gente pode imaginar, por exemplo, que cidades do Rio Negro, do Solimões, do Amazonas, como você falou, têm as suas áreas comerciais, as suas áreas mais dinâmicas dentro da APP desses rios. O que significaria estar dentro da APP, para o público que está nos ouvindo, a APP é a área de preservação permanente, é aquela faixa do rio que deve ser intocada. Imagina uma faixa de 500 metros para cada lado. Por exemplo, vamos lá para a cidade de Parintins, que tem lá
aquele drama do muro de arrimo na margem do rio Amazonas, que tem que ter um projeto de reurbanização, que tem que se pensar de uma nova forma. Como é que fica? Esse muro não pode mais ser mexido. Não pode. Mesmo no ambiente do Código Florestal, que é muito restritivo para o desenvolvimento econômico das cidades, ao nosso ver, mas existem as obras de utilidade pública, as obras de interesse social e as obras de baixo impacto ambiental que são reservadas. Mas isso não é suficiente, porque a gente sabe que o protagonista da vida urbana é a iniciativa privada. É ela que constrói, é ela que desenvolve negócios, é ela que paga impostos, é ela que mantém o setor público funcionando. Então é você pegar as áreas de borda das cidades, junto aos rios, e fazer com que elas não possam mais ter investimentos privados. Os investimentos públicos são permitidos, mas isso não é sustentável do nosso ponto de vista. Por exemplo, a gente tem um grande desafio, inclusive o capitão Muniz pode participar desse debate, a orla do Rio Negro, a partir da Ponta Negra até a chegada no Amarelinho, por exemplo. A cidade de Manaus, ela padece de um vício que vem desde o final do século XIX. A gente começou a crescer de costas para a maior riqueza dessa região, que é o Rio Negro. Então você pode ver ali edificações como, por exemplo, o Teatro Amazonas, está de costa para o rio. O Palácio da Justiça, de costas para o rio. A própria penitenciária, que fica aqui na Avenida 7 de Setembro, a menos de 500 metros de onde nós estamos, de costas para o rio. O Palácio Rio Negro, onde nós estamos aqui, ele está de costas para o rio. A gente teve pouca valorização da orla do Rio Negro, que é belíssima. E agora, como é que fica? Investimento privado pode acontecer, investimento público pode acontecer. Governo, prefeitura, governo federal podem refazer toda a orla. No momento que valoriza essa orla, a iniciativa privada não pode chegar junto, como a gente tem a iniciativa privada investindo fortemente em Copacabana, Ipanema, tem fortemente na Praia do Futuro, em Fortaleza, a gente tem lá no Recife também investimentos fortíssimos acontecendo à margem do rio, lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em João Pessoa, exatamente, na Paraíba. Todo o Brasil Atlântico, ele tem não tem APP, o Oceano Atlântico, entendeu? É curioso isso, porque as cidades do Brasil interior, que são de frente para as águas internas, como se fala, né, rios e lagos, que tem essa restrição, que o Código Florestal não se aplica às bordas do Oceano Atlântico. Então isso faz com que quase que a gente tivesse que negar uma relação extremamente desejável. Essas cidades nasceram do rio, elas têm os seus portos, elas têm toda uma vida ligada ao rio. E você tem que distanciar as pessoas do rio. Isso chega a ser quase que absurdo, desumano e anticultural, é fora do mundo da Amazônia isso. Por exemplo, vamos aqui rapidamente para o nosso telespectador de Manaus ter uma ideia. O projeto Monumenta cria um circuito cultural no centro da cidade de Manaus, que começa com o restauro do Mercado Adolfo Lisboa e vai passando pelo porto até chegar no Paço da Liberdade. Agora mesmo o prefeito quer entregar o Mercado Adolfo Lisboa no dia 24 de outubro, data de aniversário da cidade. À medida que o Adolfo Lisboa é restaurado, é embelezado, a iniciativa privada pode querer também acompanhar esse princípio de valorização da área e vai se ver travada pelo Código Florestal. Exatamente. Porque o Adolfo Lisboa está na margem do Rio Negro. Exatamente. Você vê como chega a ser até absurdo você falar que o Código Florestal está impedindo o desenvolvimento de cidades pequenas, médias e grandes, né? Mas o Código Florestal, ele foi feito para um outro ambiente. Toda a discussão que o Brasil viveu ano passado não era de cidades nem de desenvolvimento urbano, era de agronegócios, era de atividade, era da questão da reserva legal, era toda uma temática que não era essa. Portanto, está claro que foi a simples veto de um único artigo do Código Florestal que provocou toda essa confusão e até mesmo inverteu o sentido dessa lei, que é uma lei para regular as atividades em zona rural.
Pois é, que pena. A Amazônia continua padecendo por falta de conhecimento do poder central desse país. É isso que eu tenho para dizer, porque o legislador, quando pensa nisso, desconhece a diversidade e como é a rotina da vida na Amazônia. A gente volta depois do intervalo falando ainda de plano diretor.